Olá, estamos aqui para apresentar mais um trabalho da disciplina de certificação ambiental. Vou aqui exibir uma tela para vocês, para exibir o nosso trabalho. Então, modo apresentação, um trabalho compartilhado, né, aqui, é, com a Larissa Santo, o João de Souza Martins, sobre a implantação de um sistema de gestão ambiental ISO 14001. Uma contribuição da área de gestão de pessoas. É um trabalho de caráter teórico, uma abordagem mesmo teórica sobre a implantação dessa certificação dentro de uma empresa, ok? De fato, o trabalho, na sua introdução, ele já começa narrando e descrevendo a necessidade de redução de custo e adequação de produtos aos processos de produção e às necessidades do mercado, à organização, sobretudo as industriais. É justamente o objeto de estudo deste trabalho, que são pressionadas a modernizar seus sistemas de gestão para que proporcionem uma maior qualidade nos produtos, viabilize o suporte, inovação tecnológica, contribua ao desenvolvimento sustentável. Ou seja, eu tenho que produzir mais, com mais qualidade, com menos custo e ao mesmo tempo ser sustentável, que vai garantir um aumento na competitividade e, consequentemente, maior lucratividade. Se eu sou visto como uma empresa que produz bem e com qualidade, sou sustentável, eu ganho crédito no mercado, ok? E o principal objetivo desse trabalho é justamente apresentar as práticas sistematizadas à luz da teoria, com especial contribuição à área da gestão de pessoas, com base em 2 estudos de caso, para nós compreender como se dá esse processo de implantação do sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14000 em empresas industriais, ok? E o que é o sistema de gestão ambiental, né? O que seria isso? O segundo tópico que ele vem abordar no seu trabalho. O propósito do sistema de gestão ambiental pode ser sistematizado como a possibilidade de desenvolver, implementar, organizar e coordenar atividades relacionadas ao meio ambiente, visando a conformidade e a redução de resíduos. Qual é o objetivo? Eu quero produzir, sim, mas sem gerar grandes resíduos. Eu quero ter um produto sustentável que vai agredir o mínimo possível à natureza. Porque nós sabemos que toda produção vai ter um impacto ambiental. E o objetivo da gestão ambiental é reduzir esses impactos. Ou seja, além de contribuir com a responsabilidade social e com o cumprimento da legislação, este sistema possibilita identificar oportunidade de redução de uso de materiais e energia, melhorando a eficiência. Se eu consigo reduzir os impactos ambientais, é porque eu criei um sistema eficiente que está aproveitando o máximo possível da minha matéria-prima. Isso é essencial, ok? E o sistema de gestão ambiental, com base na norma ISO 14001, tem como objetivo promover as organizações de elementos de um sistema de gestão ambiental eficaz, que possa ser integrado a outros requisitos da gestão e auxiliar a alcançar seus objetivos ambientais e econômicos. Ou seja, uma empresa com certificação ISO 14001, ela não é só economicamente viável, é também ambiental. Eu tenho que trabalhar em conjunto o ambiente e a economia, que é um dos princípios dentro da contabilidade ambiental. Tenho que crescer financeiramente e também ambientalmente. Um dos méritos da norma ISO 14001, de acordo com o Wallace, né, porque, como eu falei, é um trabalho muito teórico e conta com vários autores da literatura disponível que foi consultada para embasar o seu trabalho. Então, o Vale fala que é uma informação das rotinas e dos procedimentos necessários para uma organização certificar ambientalmente, cumprindo roteiro de padrões de agentes válidos internacionalmente. Então, eu tenho que saber como é ser sustentável aqui no Brasil e fora do Brasil.
que medidas internacionais estão sendo aplicadas lá fora, que eu posso aplicar no Brasil, e que medidas eu posso aplicar exclusivamente no Brasil que vai dar certo. Porque nós temos políticas diferentes. O Brasil tem escala continental, temos biomas com características diferentes. Isso influencia essas tomadas de medidas para certificar que ambientalmente estou trabalhando corretamente. A estrutura da norma ISO 14001 de 2004 é a seguinte: ela tem uma introdução, tem o seu objetivo, tem referências normativas, tem termos e as definições, requisitos do sistema de gestão ambiental, requisitos gerais, as políticas ambientais, planejamento, implantação, operação, verificação, ação corretiva e análise crítica para a administração e, consequentemente, ainda tenho as orientações para o uso da norma. Então, realmente eu tenho que seguir um protocolo, realmente eu tenho que descrever passo a passo e acompanhando a implantação de acordo com o que se pede para ser realmente certificado pela ISO 14001, ok? É possível também relacionar as principais motivações para a implantação da ISO, porque nós vimos que não é um trabalho tão simples. Você vê que requer uma estrutura todinha, desde introdução, referências normativas, as orientações para o uso. Você requer dar uma dor de cabeça para elaborar isso aí, para os engenheiros ambientais, técnicos ambientais, para nós, futuros técnicos ambientais. Mas o que é que nós vamos ganhar com isso? É possível relacionar as principais motivações para a implantação com os benefícios que a certificação proporciona, que são o quê? A abertura do mercado doméstico internacional, melhoria na gestão como um todo, aumento na satisfação dos consumidores, uma resposta à legislação específica ao país. Então, tem muitos benefícios. A empresa vai ser vista fora, internacionalmente, como uma boa empresa. Eu vou ter uma melhor gestão em todos os aspectos, porque eu vou economizar em materiais que vai ser lucrativo. Os consumidores vão me ver como algo bom para o ambiente, vai querer comprar meu produto, além de atender a resposta da legislação específica, tanto brasileira e até internacional. Ok? A mudança organizacional, meu colega vai prosseguir. Bom dia, o meu nome é Larissa Santos e eu vou apresentar o tópico 3, que fala explica, na verdade, um pouco sobre a mudança organizacional e a gestão de pessoas. A cultura organizacional, ela pode ser definida como um conjunto de significados compartilhados entre os membros da organização que as distingue das outras. Assim, mudar este conjunto, ele não é uma tarefa simples, pois requer iniciativas que interfiram na maneira de pensar, se comunicar, se relacionar e trabalhar dos colaboradores em prol do SGA que está sendo implantado. Considerando essas características culturais, Stone ressalta que é necessário identificar maneiras positivas de comunicação, conscientização, reconhecimento dos esforços e publicação de práticas de sucesso que ocorrem dentro da empresa. Isto gera envolvimento com atividades do programa de gestão ambiental, unindo consciência às estratégias de reconhecimento dos esforços dos colaboradores. E se um projeto ambiental ele não é compatível com a cultura ou com outros projetos da organização, ou vice-versa, isso pode afetar o seu sucesso. Eu trouxe aqui uma imagem, a figura 1, que é o espiral de sistema de gestão ambiental. Ele explica mais ou menos como é que funciona esse ciclo que acontece com a política ambiental, se inicia com a política ambiental, ocorre o planejamento, a implementação e operação do planejamento, a verificação e ação corretiva, aqueles erros que estiverem acontecendo, tem toda aquela correção, e a análise crítica pela administração e a melhoria contínua, que é algo que está sempre em prática, não parar de tentar melhorar essas metodologias. E a mudança organizacional, ela pode ser entendida como fruto de uma ruptura passível de gerar contradição. Ela pode ter base no construto social anterior, contexto em que o indivíduo ele fica em uma situação de impasse, que é contestar
contexto assim, modificar os seus valores ou adotar uma postura de conservá-los. Então a pessoa ela entra nesse impasse, né? Que é, no caso, resistir. O que seria conservar? É resistir aos novos projetos, né? Resistir um pouco às mudanças, à modificação. Aí já aqui na figura 2, eu vou apresentar a vocês a proposta de um modelo de gestão de pessoas que contempla os seguintes processos, que é o recrutamento, a seleção e contratação, que significa o treinamento e desenvolvimento e gestão da cultura organizacional. O recrutamento ele pode ser definido como um método utilizado pelas empresas para atrair e cadastrar candidatos capazes de atender aos requisitos de uma vaga oferecida. Pode ser interno ou externo. E com a divulgação de vagas para pessoas de fora da instituição, isso, né, chamando pessoas de fora da instituição. E já o processo de seleção, ela tem como objetivo de escolher entre os candidatos atraídos pelo recrutamento aqueles que correspondem ao perfil do cargo desejado pela empresa. Ele inclui análise curricular, entrevistas em grupo e entrevista técnica, assim, com algum responsável do setor na parte interessada, né? O recrutamento, ele representa uma interessante oportunidade de se selecionar candidatos com, além de competência técnica para a sua futura função, características voltadas para o trabalho coletivo e dotados do senso de responsabilidade social, fatores que podem contribuir significativamente para o sistema de gestão. O processo de educação e treinamento eles são elementos críticos para o aumento das competências desejadas para os colaboradores. Isso significa o que eu acabei de mostrar na figura 1, uma melhoria contínua sempre da empresa, não só da empresa como dos funcionários e todo o método que ele está trabalhando. Aqui outra imagem para apresentar para vocês. Aí, esse aqui é a estrutura, né, metodológica de desenvolvimento da pesquisa. Começa com problema, questão de pesquisa e objetivo. Depois vamos para o referencial teórico, onde pode ir para um lado ou para outro, que é a escolha das empresas ou o protocolo de coleta de dados. Se você escolher a opção de escolha das empresas, tem a realização do estudo no caso 1, e o protocolo de coleta de dados é a realização de estudo no caso 2. Depois disso, ambos, análise conjunta de casos e boas práticas. Falar aqui um pouco sobre o método de pesquisa, que um deles foi realizado em uma empresa de baterias automotivas certificada, segundo a ISO 14001 de 2004, e o outro em empresas do ramo moveleiro, ainda em processo de certificação. As empresas estudadas elas foram escolhidas devido à gestão ambiental ter grande importância em seus ramos de atuação, a potencial de contribuição que poderiam dar a este estudo e a permissão para acesso às suas plantas industriais e à documentação. A realização desse trabalho, ele deu por meio de uma pesquisa qualitativa por base na realização de 2 estudos de casos. Então, foram 2 estudos de casos que eu apresentei no gráfico ali acima. Que, segundo Yin e Miguel, é uma investigação empírica que estuda profundamente um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto real, permitindo seu amplo e detalhado conhecimento. Né? No caso, conhecer a fundo sobre do que se trata esse assunto, sobre do que se trata essas empresas que eu citei e conhecer realmente os impactos que elas podem causar, né? Estudos de caso. A empresa de baterias automotivas é certificada segundo a ISO 14001 e a moveleira está em processo de certificação. Ambas são certificadas segundo a norma ISO 9001, que é o Sistema de Gestão de Qualidade. A empresa moveleira ela foi fundada em 1965. Ela possui 330 colaboradores e situa-se na cidade de Dois Córregos. E a empresa de baterias automotivas ela foi fundada em 1993. Já possui um número um pouco maior de colaboradores, são 400, e situa-se na cidade de Bauru, ambas na região centro-oeste paulista. A empresa
de baterias, que já está certificada, como acabei de citar, ela ainda está na pesquisa. Eu vou apresentar, quer dizer, eu não. No próximo tópico, vai ser o João, ele vai apresentar para vocês o quadro 1 e 2, explicando um pouco mais sobre elas. Bom, gente, bom dia a todos. Eu vou falar sobre a proposta de práticas para a implantação de sistemas de gestão ambiental da ISO 14001, sobre o enfoque da gestão de pessoas. O tópico 6, né, que é esse tópico que eu vou falar, ele está dividido em outros 6 subtópicos, certo? E que a gente vai falar um a um a partir de agora, tá bom? O 6.1 vai falar sobre o comprometimento da alta direção. A demonstração do comprometimento da alta direção, né, ela vai ocorrer por meio da sua participação ativa nas decisões e eventos relacionados ao FGA, certo? E essas decisões ou eventos são, por exemplo, a participação direta na elaboração da política e diretrizes ambientais, ou seja, tem uma participação direta, a participação eficaz, certo? Nessa elaboração das políticas e diretrizes ambientais. Também, né, investimento financeiro na área da GA, certo? Que é a gestão ambiental. Apoio às decisões do Comitê de Gestão Ambiental. Incentivo à parceria, né, do FGA com a área de gestão de pessoas. Incentivo aí a um reconhecimento e premiação de ideias para o FGA pelos funcionários. Participação ativa nas decisões e eventos relacionados ao sistema. E, para finalizar, a frequência e qualidade da troca de informações sobre o FGA. Ou seja, aí é o comprometimento que a alta direção vai ter com os funcionários, com os contribuintes, com os seus trabalhadores, certo? Que é muito importante ter essa colaboração, esse comprometimento, né? Esse reconhecimento, certo? E aí tem um quadro, certo? Este quadro 1, ele vai falar sobre as principais características das empresas estudadas, né, neste artigo, como a alta direção, o comitê de gestão ambiental, políticas, educação e treinamento, gestão de pessoas, consultoria e comunicação, certo? A alta direção, né, investe tempo e capital no processo de certificação ambiental, certo? Aí a empresa moveleira. E a empresa de baterias automotiva investe e organiza estratégias e melhorias em relação ao FGA, isso em relação à alta direção. Comitê de Gestão Ambiental, formado por 11 profissionais de áreas distintas, tais como compras, manutenção operacional, planejamento e controle da produção, recursos humanos, qualidade e segurança do trabalho, participar cada 2 anos de reciclagem voltada à auditoria ambiental interna. Isso é empresa moveleira, empresa de baterias automotivas, formado por 3 profissionais. O comitê de gestão ambiental nessa empresa é coincidente com o departamento de meio ambiente, certo? Políticas na empresa moveleira. Houve necessidade de realizar uma avaliação da política, missão, visão e valores da empresa. Já na outra empresa, na política ambiental, a empresa ressalta que, em conjunto com seu capital humano e parceiros, se compromete com a preservação do meio ambiente através de objetivos para a melhoria contínua de seu FGA para minimizar os impactos ambientais. Educação e treinamento. Foi realizado um nivelamento de ensino para que todos os funcionários tivessem um nível mínimo de escolaridade, facilitando a compreensão e a atuação do FGA, isso na empresa moveleira. Na empresa de baterias automotivas, foi incentivado por meio de fomento financeiro o término do ensino médio para todos os funcionários. Gestão de pessoas. A área de gestão de pessoas é considerada relativamente importante na empresa, contudo tem que ser ressaltado que vai ser apenas 3 profissionais internos e um terceirizado. Isso na empresa moveleira. Empresa de baterias automotivas. A área de gestão de pessoas é responsável pela realização do recrutamento, seleção e treinamento e para isso leva em conta elementos da gestão ambiental. Consultoria.
houve contratação de empresa de consultoria externa na implantação do FGA, na empresa moveleira. Empresa de baterias automotivas, houve contratação de empresa de consultoria externa para a implementação do FGA, certo? Comunicação. A empresa integra as informações do FGA por meio de um software próprio de gestão, mas algumas ainda não estão em fase de migração, ou seja, está em fase de migração. Isso na empresa moveleira. Na empresa de baterias automotivas, principais meios de comunicação utilizados para a divulgação da questão ambiental, informativos, quadros e banners, certo? 6.2. Parceria com a área de gestão de pessoas. A parceria com a área de gestão de pessoas tem como papel a capacitação, desenvolvimento e integração dos colaboradores. Portanto, as principais funções e atividades da área de gestão de pessoas podem estar em estreito relacionamento com o FGA, são as seguintes: capacitação, desenvolvimento e integração dos funcionários, certo? Eu quero deixar bem claro, aí são as principais funções ou atividades da área de gestão de pessoas, certo? Capacitação, desenvolvimento e integração dos funcionários, identificação da necessidade de treinamentos ambientais e sua realização, sensibilização dos funcionários para a questão ambiental, recrutamento e seleção considerando a gestão ambiental e desenvolvimento de lideranças com perfis apropriados à gestão ambiental. O Comitê de Gestão Ambiental, que é o 6.3. A formação de um Comitê de Gestão Ambiental é um requisito da norma ISO 14001, contudo acrescenta-se neste trabalho a sugestão de que ele tenha um caráter multidisciplinar e integrado. Ou seja, a sugestão é que ele seja um comitê que o caráter dele seja de disciplina, de multidisciplina, e que seja integrado para todos, certo? É importante a constante atualização dos profissionais membros do comitê, e para isso a parceria com a área de recursos humanos é fundamental, ou seja, para atualizar os profissionais que fazem parte do comitê, é importante que a empresa tenha uma parceria com os recursos humanos, porque é muito importante, porque vai ter ali um controle. Pois o apoio ao FGA inclui a realização de treinamentos, desenvolvimento de estratégias de comunicação e motivação dos colaboradores, ou seja, vai gastar recursos, vai gastar valores econômicos. A formação de comitê de gestão ambiental pode ser os seguintes critérios, certo? Diversidade, que aí o comitê pode ser formado por um representante de cada setor, inclusive da área de gestão de pessoas, porque aí vai valorizar o trabalho em equipe, evitando decisões isoladas. Outro critério, quantidade de membros. Não existe, certo, um número elevado de profissionais que prefiram fazer parte do comitê. Porém, isso é fundamental, que haja profissional suficiente para possibilitar a troca profunda e constante de informações sobre o FGA em toda a empresa, mas que não seja excessiva a ponto de tornar contraproducentes as reuniões do grupo. Ou seja, que também não precisa ser muita gente para não ter problemas. E habilidades, outro critério. Os membros do grupo precisam ter as seguintes habilidades desenvolvidas. Qual são elas, João? Flexibilidade, comunicação e dinamismo. Isto pode ser conseguido com especial atenção do setor de gestão de pessoas. Mas é importante que a pessoa seja sensível, comunicativa e dinamista. Aí a gente traz o quadro 2, que tem os fatores facilitadores e dificultadores da implantação da ISO 14001. E aí os facilitadores, tempo alta descrição, comprometimento da alta direção, parecer com recursos, parceria com a área de recursos humanos, investimento em capacitação, consciência ambiental, cultura da organização, interação do comitê de gestão ambiental com direção e preocupação em minimizar resistências à mudança. Já os dificultadores, resistência à mudança, pessimismo com novos programas de gestão, necessidade de monitoramento e acompanhamento intenso, falta de incentivo financeiro aos colaboradores e falta de integração com o sistema da qualidade. Ou seja, vai ter ações que vai facilitar a implantar a ISO 14001 e vai ter ações que vão dificultar, certo?
se não há um incentivo, se não há um treinamento, se não há programas, vai ser um ato dificultoso. Agora, se tem comprometimento, se tem organização, se tem interação, se tem a preocupação de fazer essa mudança, aí é um ponto de facilitar, né, essa implantação da ISO 14001. O 6.4 vai falar sobre o alinhamento do sistema de gestão ambiental com a missão e demais políticas da empresa. Uma possível mudança na missão da empresa, em função da intensidade das modificações na cultura, estrutura e funções que a implantação de um FGA produz, certo? Ou seja, existe mudanças na missão da empresa a partir do momento que ela vai querer, né, implantar ali o FGA. Este alinhamento, né, ele vai possibilitar o incentivo de atitudes proativas e a consideração de um padrão de mudança. Ou seja, quando há um alinhamento, né, que a empresa quer fazer o FGA, né, criar, implantar o FGA, este alinhamento vai incentivar atitudes proativas e vai consolidar, né, um padrão de mudança. A empresa vai mudar. Ele também deve ser objeto da parceria do FGA com a área de gestão de pessoas. E esse alinhamento, né, pode ser realizado a partir dos seguintes elementos. Quais são os elementos? Introduzir, né, quando a introdução da gestão ambiental na missão da empresa, né, o estabelecimento de metas ambientais na visão da organização, a consideração do meio ambiente, né, nos valores empresariais, a integração do FGA com demais sistemas da empresa e a elaboração, né, da política ambiental com base na missão, visão e valores da empresa, né? Se tem esses elementos, né, então vai ser muito fácil de ter o alinhamento, certo? Para implantar o FGA. O 6.5, treinamento e desenvolvimento. O treinamento é uma das mais importantes ferramentas para fomentar os funcionários, né, nos funcionários da empresa, nos colaboradores, o aprendizado e adaptação aos novos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao perfeito funcionamento do FGA. Por isso, né, que um programa de educação e treinamento organizacional bem estruturado deve promover convenientemente esses fatores, ou seja, se o programa de educação e treinamento organizacional é bem estruturado, ele vai promover ao funcionário o aprendizado e adaptação aos novos conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessários e fundamentais, né, para o funcionamento do FGA perfeito, certo? O investimento em capacitação técnica ambiental e de desenvolvimento humano dos funcionários é importantíssimo para ampliar sua visão sobre o processo de mudança, isso transformando, né, o conhecimento em vantagem competitiva. A capacitação de recursos humanos, né, durante o processo de implantação do FGA com base na norma ISO 14001 deve estar baseada em alguns fatores, né, que é o desenvolvimento de programa de educação e treinamento organizacional formal, o nivelamento do nível de ensino em função de cada cargo, investimento em capacitação técnica ambiental e sua manutenção, e treinamentos para desenvolvimento humano que envolvam temas como ética, valores, comunicação, a liderança e, acima de tudo, o trabalho em equipe, certo? Então, esses pontos são importantíssimos para a captação dos recursos humanos, né, durante todo o processo de implantação do FGA, e isso sendo com base na norma ISO 14001, que é a norma importantíssima, certo? Nesse fator. O 6.6 vai falar sobre a comunicação. A comunicação ambiental, ela está relacionada à maneira com que uma organização promove e controla, né, o fluxo de informações e conteúdos relacionados ao FGA, exigindo criatividade, escolha da alternativa mais adequada, a cultura da organização e possibilidade de investimento. Os meios de comunicação interna, né, geralmente utilizados nas empresas, são os quadros de aviso disponibilizados em lugares estratégicos de grande movimentação de pessoas, ou seja, aqui passa todos os funcionários, então vamos botar aqui o quadro de informações,
certo? O boletim informativo, o jornal, revistas e e-mails, certo? São os principais meios de comunicação interna, né, da empresa. A comunicação interna, durante o processo de implantação da norma ISO 14001, deve considerar alguns pontos, como, por exemplo, a utilização de linguagem simples e objetiva, compatível com o nível de educação do público-alvo, ou seja, não pode usar uma linguagem que o funcionário não vai compreender, certo? Identificação dos meios mais acessíveis para a divulgação externa das ações ambientais com base nos recursos financeiros disponíveis, ou seja, identificar a melhor maneira, a melhor ação para divulgar onde não tenha, né, um gasto financeiro tão alto, e ter preocupação em não tornar um meio de comunicação banal e desinteressante, ou seja, fazer lá um texto enorme e deixar lá, porque isso vai desinteressar os funcionários a ler, a querer saber do que aquilo se trata. Então tem que ser algo bem leve, bem chamativo, certo? Então esses são os 6 pontos que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que vocês tenham compreendido que eu quis trazer para vocês, o que cada tópico quer repassar para vocês, né? E eu vou deixar agora para o colega finalizar, tá bom? Então, gente, um grande abraço, um bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso trabalho, né, após toda essa explanação do ISO 14001, o trabalho ele chega a uma conclusão, né? Qual é a conclusão que esse artigo teve, né? Justamente é o que eu vou finalizar com vocês, né? A conclusão é que a nova formatação das relações empresariais tem demandado que as organizações sejam cada vez mais socialmente responsáveis. E o sistema de gestão ambiental tem sido usado mais frequentemente como alternativa para tais fins. Ele concorda que, de fato, com base em toda essa literatura pesquisada, nas análises feitas, que realmente está aumentando a implantação do sistema de gestão ambiental, cada vez mais estão necessitando essa adaptação dentro das organizações, mas também conclui que, em caráter geral, recomenda que as empresas industriais, que for o foco deles, a realização de uma estreita parceria entre a equipe responsável pela implementação do sistema de gestão ambiental com o setor de recursos humanos, para que potencialize seus resultados a partir da melhor comunicação horizontal e vertical entre instituição, liderança positiva, educação, treinamento, criação de programas de conhecimentos, esforço, resultados e incentivo. Ou seja, não adianta nada a equipe de gestão tentar implantar se os funcionários não entenderam a demanda. Por isso, é necessário que todos que trabalham na empresa trabalhem em conjunto, tenham a mesma mentalidade, que é importante preservar o ecossistema e ter um desenvolvimento sustentável, ok? É isso nosso trabalho, espero que possa ter entendido um pouco mais sobre a ISO 14000 com base neste artigo que teve uma abordagem teórica, ok? Até uma próxima oportunidade.